que nós vamos ver justamente no ponto 2, né? Aqui o finalzinho do ponto 1, o escritor diz o seguinte, ó: contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico, que é agora. Vamos lá. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expulsão de um espírito de adivinhação. O professor, ele vai comentar, tem muitas coisas que poderíamos aprender aqui, mas é que eu sempre digo, reverendo Samuel, temos o cuidado de não colocar, ou tentar colocar um tubarão na lata de sardinha, que não vai caber, não é assim? Muita informação. Às vezes nós temos grupos de professores que as informações são válidas, os irmãos que mandam são super capacitados, mas a questão é o tempo e o espaço para muita informação para se, digamos, administrar, né? Administrar e processar, né? Mas aqui, rapidamente, no ponto 1, ou ponto 2, a libertação da jovem, nós temos aqui, eu coloquei aqui rapidinho, fazendo um resumo desse ponto, a voz do inimigo através da jovem, em forma de elogio, versículo 17 e 18, reverendo. Olha aí, né? O cuidado, os irmãos já sabem disso, né? Eles, olha, aquele que vem após nós, esses homens são homens de Deus. Digamos, a constância deles irem orar sempre, não era só no sábado, estavam orando todos os dias, estavam lá para orar. E nós temos a voz de Paulo para libertar aquela vida, porque ele se inquietou-se com aquilo e viu que não era, esse elogio não era válido, tá certo? A ideia é de colocá-los em saia justa. As vozes dos senhores dela, quando viu o prejuízo, incitaram a multidão, e a voz da própria multidão. Olha aí quantas vozes nós temos só nessa situação aqui, tá certo? Eu fiz esse resumo, mas nós vamos ler, tá bom? Outra coisa, essa jovem, a dupla escravidão dela, porque diz dos seus senhores, ela era escrava fisicamente e mentalmente e espiritualmente. Essa jovem era uma dupla escravidão, porque mesmo que ela não fosse possessa, tá certo, do espírito de adivinhação, que a Bíblia deixa bem claro, alguém que conteste ou negue isso, ela era uma jovem possessa, ela possuía o quê? Senhores. Então, olha aí o plano de Cristo, do Espírito Santo levar esses homens para onde? Para essa cidade. Olha o projeto de Cristo quando disse passemos para o outro lado da margem, né? do lado de Genezaré. Então nós temos essas vozes aqui, a voz da jovem, a de Paulo. Nós temos essa dupla escravidão daquela moça, de seus senhores, né? Versículo 16, do inimigo, também versículo 16. E observemos três coisas nesse capítulo. A jovem, Paulo a libertou em nome de Jesus, não foi? Qual versículo que diz? Pronto, deixa eu só ver aqui. 16, né? O versículo 18, ele vai pontuar para que ele já está num nível já mais perturbado, que não aguentava mais, já estava curtinha. Aí fala, é interessante que contradiz muito com o que acontece hoje, que pessoas que perdem tempo conversando, perguntando quem é, que não sei o quê. Não, nem o único que fez isso, que é capaz de fazer isso, foi Jesus, e foi bem direto e reto. Quem dirá o apóstolo Paulo, que ele mesmo já falou, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Acabou. Em nome de Jesus. Confere? Exato. Agora, lá no outro ponto, vou só adiantar aqui, no outro ponto vai falar sobre a prisão deles, que foi o motivo, né? Aqui a causa, lá é consequência. Quando eles, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam para quem? A Deus. Não é assim? Olha aí. Expulsa em nome de Jesus, louvor, vamos chamar para Cristo, para Deus. Jesus também é Deus, né? E depois o carcereiro vai dizer assim: senhores, o que faço para ser salvo? Ele vai dizer o quê? Crer no Senhor Jesus. Senhor para libertar, Senhor para receber louvor e Senhor para salvar. Olha aí a centralidade do evangelho na vida de Paulo. Olha o evangelho cristocêntrico. Liberto em nome de Jesus. Vou louvar? Apanhei? Vou, mas vou louvar a Jesus. Meu filho, você quer ser salvo? Quero, mas é em nome de Cristo. Olha a centralidade do evangelho, simples, mas sincero, curto, direto e objetivo. Já dizia um amigo meu: simples, simpático, sério e seguro. É o crente, né? A marca do crente é essa. Exatamente. Tá certo? Eu estou fazendo esse resumo, mas nós vamos ler aqui, tá certo? Então, ó, a dupla escravidão desta moça,
essas vozes, né? Mas vamos lá, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Aí aqui nós precisamos relembrar que o cristão, ele não pode viver acuado com medo do inimigo. Tem crente que leva até uma topada, cuidado que o diabo quis me derrubar. Não foi você que não prestou atenção. Não é assim? Por outro lado, é a ideia de subestimar o poder do inimigo. Paulo vai falar que temos cuidado contra as astutas ciladas ou os ardis do inimigo. Não é assim? Nem se pode viver com medo dele. E também tem alguém desprovido de inteligência bíblica, querendo ficar famoso. Eu sou o caçador de demônios. Você já ouviu isso? Tem os caçadores de demônios. Eu já vi. É melhor procurar para a barriga do que para o espinhaço, dizia a mamãe, né? Então, os dois lados, é o equilíbrio, né? Nem vivermos assombrados com medo dele, porque Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando e o maligno não lhe toca. Não é assim? Jesus chega para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás veio me pedir para te peneirar como trigo. É a autoridade de Cristo. Tá certo? Então, nós temos aqui, né, a libertação da jovem possessa e confronto com os poderes das trevas. Ou seja, sempre vamos ter que confrontar as trevas. Ou quer seja de forma verbal, quer seja de forma mental, quer seja de várias formas, o inimigo vai se levantar. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para um piquenique, nos chamou para um campo de batalha. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário só. É o único lugar que o sucesso vem antes. Primeiro é o trabalho, né? Então vamos lá ler, reverendo, por favor, nos dê essa honra. Vamos lá. A expulsão. Pronto, a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como a base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração, né, conforme o versículo 13 nos diz. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por meio de uma adivinhação. Vou pedir para os irmãos prestarem atenção nesse pneuma pitona, que já eu vou pontuar para os irmãos essa informação de caráter histórico com relação aos gregos. Prática condenada pelas escrituras, né? Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Então, só pontuar aqui essa parte de pneuma pitomos, né, que é justamente esse termo grego para espírito de adivinhação. Para os gregos, né, para os gregos naquela época, era uma pessoa que tinha essa capacidade de antever, né, ou de adivinhar o futuro, né. Para os gregos naquela época, eles eram como se fosse alguém possuído pelo deus Piton, né, segundo a tradição grega, né, pelo deus Piton, que inclusive era como se fosse uma serpente mítica, né? Uma serpente mítica adorada pelos habitantes de Delfos, né? Só que assim, é interessante em também frisar que eles tinham esse espírito de adivinhação que eles associavam ao deus Piton. Eles tinham uma característica específica, que qual era? Era que essas pessoas que teoricamente, né, eram possuídas por esse deus Piton, que inclusive essa moça que gerava esses lucros, era interessante que elas tinham uma característica como se fosse de um ventríloco, que era o que? Enquanto a boca estava, ela falava, esse espírito de adivinhação operava enquanto ela não abria a boca, ou seja, a boca fechada, mas mesmo assim saía essas palavras. Então assim, a gente pode imaginar como era de maneira talvez até um pouco perturbador, inclusive a gente pode trazer para os crentes atuais, né, que tem muito irmão que, digamos assim, tem medo de Satanás, né? A gente não deve ter medo, mas também a gente não pode subestimá-lo, né? Não ter medo não significa que vamos pisar na cabeça de Satanás, que ele perdeu, tá certo, perdeu, vai perder, mas não significa que ele é um bicho, não é qualquer um. Isso, não é à toa que o exemplo disso aqui que a gente está citando é muito mais além do que um espírito de adivinhação, mas a forma como ele agia, né? Então imagina, para a visão dos gregos, eles se depararem com uma moça que tinha essa sacerdote do deus Apolo, né, o deus Piton, que também vale,
E é interessante que por meio de uma simples palavra que Paulo diz, em nome de Jesus, saia dela agora. E Lucas ele frisa, e no mesmo instante saiu. Ou seja, por meio de uma palavra que Paulo diz, como é que fica, né, a visão dos gregos ao observar aqui pela palavra do nome de Jesus, aquele espírito do Deus que eles tanto adoravam foi esculachado numa simples frase, não aniquilado. Então a gente vê esse conteúdo. Se os irmãos quiserem ficar à vontade em anotar essa informação, caso seja necessário, né, ou completar na sua aula, já é uma informação a mais de como agia esse espírito de adivinhação, né, para a gente poder entender e aprofundar um pouco mais como é que agia. O tópico 2 é a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Muito bem, né? Só para mandar um alô aqui para alguns ouvintes, inclusive a nossa irmã Eveline, né, que esteve aqui. Não sei se o senhor chegou a ver a live da época dela aqui, foi top, né? Mulher sabe muito também. É uma bênção, bênção de Deus. Agil Castro, no Rio de Janeiro, um abraço. E Ismael Freitas, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Muito obrigado. Irmã Conceição, aqui é do nosso Tempo de Recordar. E o Francisco Narcísio da Silva. O Narcísio aí é da sede, é um dos trabalhadores da EBD aqui na nossa sede, né, no campo de Messejana. Um abraço, viu? A gente ainda está sentindo aí falta de muitos irmãos, hein? Já pensou se Messejana toda se voltasse aí para participar da live, hein, irmão Narciso? Seria bom demais, né? Mas aqui é o seguinte, aqui é como coração de mãe. Chega quem quer e vai ter o carinho recebido, né? É verdade. Tópico 2 é a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Olha aí, não no mesmo nível, mas rapidamente aqui, qual foi a reação? O que seria melhor? Um homem que vivia nos sepulcros, se cortava, se autoflagelava, né? E agora é liberto, ou o valor financeiro dos porcos, que vale mais? E aqui, que vale mais? Uma vida presa pelo demônio ou o lucro? Olha aí, mais uma vez, né? Então, apenas, né, sintetizando esse ponto, a reação dos exploradores e perseguição injusta. Olha aí, a libertação das jovens significou prejuízo financeiro para os seus senhores. Observe que quando o evangelho avança, há um prejuízo para aqueles que fabricam ídolos. Isso aí estou falando aqui com o mestre nessa área, ele sabe disso, né? Que as regiões em que as pessoas, né, cultuam seus deuses, e o evangelho chega, que as pessoas jogam fora os seus livros de feitiçaria, jogam fora os seus deuses menores e maiores, pequenos e grandes, brancos e escuros, né? Quem fabrica, os artes vão sério, né? Prejudicados, né? Que diga Paulo quando cheguei lá em Éfeso, né? Isso, exato, né? Ali foi uma deusa da Diana, tinha muita estatueta. Isso, então a libertação causou prejuízo significativo, e eles, movidos por interesses econômicos, arrastaram para os Silas as autoridades. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento. Olha aí, açoitados publicamente. Quantos homens não foram? Estou lembrando aqui daquele um pioneiro que foi proibido de sepultar o seu filho. Foi Otto Nelson. Otto Nelson, lá em Alagoas, o filhinho dele faleceu. Mas o caso de Otto Nelson, ele se repetiu em várias localidades, principalmente no Nordeste, né? E o Nordeste sempre foi um palco da religiosidade e do catolicismo, né? Então eles eram muito ferrenhos. Olha, para Itapajé construir o primeiro templo dentro da cidade, o Teixeira teve que fazer um mandato de segurança, porque eles começaram a fazer o templo e a população veio e derrubou, né? Deixaram só uma licença lá e derrubaram tudo. Então ele foi lá e fez um mandado de segurança para poder fazer isso aí. Então a história está recheada de informações valiosas dentro desse contexto. Agora, Otto Nelson, ele chegou a sepultar a criança, eu acho que foi fora do cemitério, né? Lá aqui no Aracati, um médico cristão que ajudou na época da epidemia, a população toda teve que ser sepultado fora do cemitério. Ainda hoje tem lá a tumba dele lá, né?
É um negócio sério, É. porque o tempo aqui não dá pra gente Sim. traçar detalhes, mas isso acontece. É interessante a gente pegar, aproveitar esse gancho, né, do contexto do que seria. A gente está falando aqui do seguinte: quando Paulo e Silas, né, inclusive, já assim, a gente pode até pegar um pouquinho já do ponto 3, né, com essa falha da justiça humana. É importante frisar, como o irmão falou, né, na cidade de Tapajé, quando que foi necessário a segurança trazer a segurança jurídica, trazer esse aporte, né, para poder realmente, de fato, existir aquele tempo. É interessante que no contexto da época que Paulo e Silas, como cidadãos romanos, que não poderiam ter passado por isso, e lembrando, né, quando a gente pontuou sobre Filipos, né, que era uma província romana já de antes de Cristo, é interessante frisar que as leis romanas eram cumpridas extremamente rígidas e de maneira que não se abria nenhuma exceção. Então a gente pode dizer, de certa forma, claro, quando levanta as forças do mal contra a igreja, a gente não pode de maneira alguma ficar surpreso. Mas se a gente for levar em consideração pela visão humana, de maneira humana, a gente pode lembrar e frisar que eles, como cidadãos romanos, trazendo para essa lógica aí de Tapajé, é como se eles tivessem solicitado a segurança não veio, deixaram derrubar o templo, quebrar todinho e mandar apanhar Paulo e Silas, ou no caso de Otonelso. Então, assim, é interessante que quando as forças do mal tentam derrubar a igreja, ainda que exista leis nos amparando, ou de alguma forma, algum tipo de proteção, ainda que seja pouca, porque nós sabemos que há países com as suas leis, cada um segundo a sua medida. Mas é interessante que ainda assim, o mal, ele sempre acha uma brecha. Satanás sempre vai achar uma brecha de tal maneira para que tente derrubar a igreja. Porém, que ainda que achem essas brechas, mesmo assim, o evangelho ainda está sendo propagado até os dias atuais e de maneira numerosa, né, pastor? Então, sintetizando o tópico 3, que é a falta de justiça humana, nosso mestre acabou de salientar, então podemos resumir, até grifei aqui, o crente é o último parágrafo, né? O crente é chamado a discernir, confiar, permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Diferente do que se escuta hoje. Mais ou menos como? Olha, né? Até o versículo fora do contexto. Os humilhados serão exaltados. Quem já nunca ouviu isso fora do contexto? Os que se humilham serão exaltados, né? Então, a vingança, né? Deus vai ter que pagar. Tipo assim, cada crente tem um Deus particular para não fazer justiça, mas para fazer vingança, né? O meu querer. Então, esse é o tópico 3 do ponto 2, né? Agora nós temos alguns minutos para o ponto 3, que é o final, que é a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Agora nós temos uma Lídia convertida, nós temos uma jovem liberta. Nós não temos muitas informações sobre essa jovem, né? Após essa libertação, digamos, libertação dupla, escravidão dupla, libertação dupla, tá certo? Agora, olha aí a mudança do Espírito Santo, né? A conversão de uma mulher, primeira igreja, como o senhor falou, e agora a libertação de uma jovem, e agora a consequência, a prisão de Paulo e Silas. Eu acho que o seu microfone, a bateria deve estar riada aqui, e está sem voz mesmo. Tá? Eu deixei, enquanto eu passo aqui, tem 2 pilhas aqui dentro dessa, me sou substituídas. Pode falar. Pronto, vamos nós. Então, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, como eu falei. Nós temos a conversão de Lídia, né? Não é convenção, é conversão. Nós temos a libertação da jovem. E agora nós temos também a prisão e, consequentemente, libertação de Paulo e Silas. Não é assim? Eu resumi esse ponto, nós vamos ler também. Assim como nós falamos das vozes, né, na história da menina, aqui nós temos as vozes de Paulo e Silas louvando a Deus. Olha aí. A voz de Deus em forma de terremoto. Deus falou.
Porque já imaginou um terremoto que não cai nada, nem quebra? Eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Terremoto, quando você fala em terremoto, lembra de quê? Tudo vai abaixo. Não é? Então, a voz de Deus em forma de terremoto, vou trazer aqui de uma forma mais poética e mais, sabe, mais didática. A voz de Deus em forma de terremoto, a voz de Paulo impedindo o suicídio do carcereiro, porque vamos lá, não estava escuro? Opção A, ou na hora do terremoto abriu alguma fresta, ou algo que deu para Paulo enxergar, mas a Bíblia não deixa bem claro isto. Porque se Paulo ele estava, né, Paulo não estava embaixo, nas regiões inferiores, como é que ele viu aquele rapaz querendo se matar? Já parou para observar isso? Alguns teólogos dizem que ele presumiu porque ouviu o barulho da espada. Isso fica um pouco distante, porque se miraculosamente houve um terremoto, se miraculosamente até chegar aqui tudo foi guiado pelo Espírito Santo, será se o Senhor não tinha condição de revelar o que estava acontecendo com ele, com aquele rapaz no escuro? Porque ele pediu luz, e todo trêmulo pediu luz. Se estava tudo escuro, e Paulo vai dizer: ei rapaz, não faça nenhum mal, se não for a ação do Espírito Santo aí. Aí rapidamente podemos fazer um link, sabe com quem? Se quisermos corroborar com isso, nosso amigo profeta Eliseu, que o nosso rapaz lá, o jovenzinho lá, o nome dele, o ajudante, o Geazi, na linguagem cearense, cresceu os olhos atrás do prêmio de Naamã, né? Na linguagem cearense, saiu voado atrás, né? Aí quando chegou com a gorjeta, né? Aí ele perguntou, foi que o profeta perguntou: tu foi pra onde? Não, foi pra canto nenhum não, ó. Rapaz, você foi. Não é? Então, observe aí, né? Então, o que foi que revelou? Se não for o poder de Deus na vida de Eliseu. Aqui, creio eu, tá bom? Isso aqui é uma astrologia minha. Estou vendo na Bíblia aqui que Deus, de forma miraculosa, faz com que o nosso amigo Paulo enxergue alguém no escuro querendo se matar. Do escuro que ele estava pra lá, tá certo? Pastor, mas é interessante que a gente pode pontuar isso aí, talvez não tão pro achismo assim, porque se a gente for parar para analisar também de maneira histórica, lembrando que a gente está falando de Paulo e Silas, isso, que ainda como servo de Deus, eles também eram cidadãos romanos, então eles tinham, creio eu, pleno conhecimento das leis, né? Não é à toa que talvez não pelo evangelho não ficaram surpresos do que aconteceram, mas talvez de maneira humana com relação a essa falha na rigidez dessas leis. Mas é interessante frisar que eu creio que também tinham esse conhecimento com relação aqui. O que é que acontece? Um carcereiro em meio às prisões, né, do Império Romano, se por um acaso ele autorizasse, ou de certa forma ele de certa forma corroborasse, ou de alguma maneira deixasse um prisioneiro fugir, o que é que aconteceria? Pela lei do Império Romano, ele tinha que pagar com a própria vida dele, certo? E não era simplesmente só matar, era uma série de castigos ferrenhos, horrendos e hediondos que acontecia com esse carcereiro até que resultasse nessa morte. Então, o que é que acontece? O carcereiro, ele toma essa decisão de se matar, de levantar a espada para se matar. Por quê? Porque ele já estava ciente do que aguardava por conta disso. Então, ou seja, significava que ele estava querendo se matar para evitar um possível castigo de tanta dor, de tanta ruim, né? de flagelamento que ele aconteceria. Então, e também a gente pode presumir também, não afirmar 100%, mas a gente pode presumir de que Paulo e Silas talvez tinham conhecimento com relação a essa lei, né, do Império Romano. Então, por isso que talvez tinha, tudo bem, a gente pode ver essa questão da falta de visibilidade, mas a gente pode também presumir que Paulo e Silas eles estavam cientes disso. Então, não é à toa que Lucas vai dizer que Paulo ele gritou em alta voz. Talvez ele já no momento que aconteceu, talvez ele já deve ter entendido isso e falar: eu preciso intervir, porque senão ele vai se matar mesmo. Então ele já vai dizer: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E se ele gritou é porque a distância
a distância já era considerável. Então, por isso que a gente pode levar em consideração essa informação também, que os professores podem ficar à vontade. Exato. Mas lembrando, a gente não está afirmando uma convicção disso. A gente está dizendo que pode ser um dos motivos que pode ter incentivado a Paulo a tomar essa atitude de intervir de maneira rápida e com alta voz, para que não fizesse algum mal. E a gente viu a consequência. Ou seja, né? ou a opção A, ou conhecer a lei e colocá-la em prática, né? Ei, não se faça mal, porque todos nós estamos aqui, né? Ou por revelação mesmo, Deus mostrar no escuro ali, né? Assim, Sim. então temos essas opções. De certa forma, ele houve digamos, a salvação física desse rapaz, primeiramente. Depois, agora, o senhor vai trabalhar, como eu falei, assim como a jovem foi liberta em nome de Jesus, o louvor era para Jesus, e agora o carcereiro foi salvo em quem? Sim. Em Cristo Jesus. E só para finalizar esse ponto, esse ponto que a gente está dando, corrobora muito essa possibilidade do fato de eles terem conhecimento dessa lei, né, do castigo que o carcereiro ia sofrer, de tal modo que Paulo, é interessante que Lucas detalhe que não te faças nenhum mal, mas é interessante que ele completa, porque estamos todos aqui. Então ele está deixando claro, olha, não precisa fazer isso porque ninguém fugiu. Então não tem por que você se matar, todos nós estamos aqui. Aconteceu, as portas se abriram, mas nem por isso nós não fugimos. Então você não tem por que se fazer mal. Então é uma informação a mais que os professores podem utilizar. Que abre portas, mas não derruba paredes. Se não for ação sobrenatural do Espírito Santo, né? Verdade. E ali vai dizer que os presos escutavam, né? Porque não é comum. Aí foi algo atípico. É tanto que, com certeza, o rapaz pensou o seguinte: tá tudo sob controle, vou tirar aqui a minha soneca. É assim? Nada fugiu da rotina, prendemos. Agora, um detalhe: temos o cuidado, porque as pessoas romantizam muito. Eu já vi pregadores dizendo que eles começaram a rodopiar e louvar e cantar como se eles estavam amarrados. Olha aí o negócio sério. Já escutei alguém dizendo: não, irmãos, nessa hora, cheio do Espírito Santo, começaram a dar lugar, fazer, sabe? Igual, abre aspas, aqui, o pseudo-pentecostal, né? Aquele movimento. Então, como se ele estava amarrado aos pés, em forma de L, né? Fecharam os pés. Então, todos nós estamos aqui. Olha aí, para Paulo gritar, de onde ele estava, tem que ver isso também. Ele estava amarrado, né? Depois que se soltou, com certeza ele soltou e correu para perto dele. Não sei que houve 2 milagres. E agora nós temos a mudança de situação aqui rapidinho. Observe, Deus, como Deus muda as coisas. O carcereiro que o prendeu vai dizer assim: senhores. Já imaginou um delegado chegar para 2 meliantes e dizer assim: ei, senhores? É claro que ele não era meliante, é claro, lógico, né? Mas só fazendo essa comparação, como as coisas mudam, né? Senhores, o que farei para ser salvo? Aí está a questão. Como se ele já havia sido salvo dele mesmo, de cortar ele mesmo, cortar o pescoço? O que ele queria agora não era salvação física. Deixa bem claro: o que farei para ser salvo? Meu irmão, tem que, por favor. Está entendendo? O que farei para ser salvo? É lógico. Agora ele não está falando de salvação física, porque ele acabou de escapar, não foi? Ele está falando de salvação espiritual. Senhores, o que farei para ser salvo? Aí Paulo vai dizer o quê? Crê no Senhor Jesus. Aí agora ele vai para casa. Aí observe, aqui nós temos, encerrando, aqui nós temos, reverendo, louvor que abre portas, né, que é o tópico 2 do ponto 3, e transforma ambientes. Então, as portas do cárcere foram abertas, a porta do coração do carcereiro foi aberta, a porta da consciência do carcereiro foi aberta. Olha aí, a porta da casa do carcereiro foi aberta, porque ele chegou lá e levou eles, e a Bíblia diz que ele mesmo cuidou dos vergões, lavou-lhes os vergões, preparou um banquete e com a sua crença. Então eu anotei aqui, interessante, as vozes de Paulo e Silas louvando a Deus, versículo 25. As vozes de Deus em forma de terremoto, a voz de Deus. A voz de Paulo impedindo o suicídio do carcereiro, quando ele gritou, não foi? Ei, rapaz, né? Linguagem cearense, deixa de arrumação. Não é assim? As vozes de Paulo e Silas para a salvação do carcereiro, quando ele diz assim: senhores, e eles responderam, crê no Senhor Jesus. Foram os dois, não foi? E as vozes de Paulo e Silas
para a família do carcereiro, está no versículo número 32, tá certo? Então, estamos apenas fazendo esse resumo porque é um ponto bem prático, não é assim? Com certeza os nossos professores têm muita coisa a acrescentar aqui, não é assim? Então, encerrando, né, nós estamos, faltam 2 minutos, vamos para a conclusão. Reverendo, fica à vontade, desde já lhe agradecer. Não, fique à vontade aí. Vamos lá, conclusão. Então vamos lá para a conclusão, né? Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e existe fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Amém, queridos. Quero pedir desculpa aos irmãos, não estou sendo mal educado, não, porque alguns irmãos querem participar, um pouco atrasado, né? Eles achavam Pois que até é, 10, sabe? rapaz. Eu também não avisei, né? Mas vamos só relembrar, né? Os nossos ouvintes aqui. Com certeza. O horário é das 20 Das 20 às 21h30. 21h30. E eles aqui, há muitos irmãos que estão vindo do curso, outros do trabalho, outros dos próprios cultos. O nosso horário aqui, começando 20 horas, pega muita gente nas igrejas. Nesse intervalo. Aqui, o meu irmão não sabia. Por esse motivo é que a nossa... Inclusive tá tendo pré-congresso, né? Isso, na nossa exato. IADM, na nossa sede. Aí já impede dos irmãos se achegarem, né? Mas como fica na plataforma o programa, e eu vou encerrar ele, assim que terminar aqui eu já encerro ele, eu não vou mais dar continuidade, mas eu vou encerrá-lo exatamente para ser mais fácil de você já começar a rever aí o que foi trazido aqui de ensinamento dessa aula de hoje. Esse livro de Atos é tremendo demais. É Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Foi o nome dado por Orlando Boia e muita gente faz uso dele, né? Esquece de dizer o autor, quem fez, mas foi o Orlando Boia quem deu esse nome aí. Aqui abrasileirou o nome, né? Evangelho, Atos do Espírito Santo. Amém, muito queridos. Bem. Então resta nos agradecer. Suas considerações, Reverendo Samuel, desde já muito obrigado. Desde já agradeço, meus irmãos. Para mim é uma honra, né, estar aqui dividindo, né, com o presbítero Enéas Fiuza, assim como também o historiador Carlos Castro. Para mim é uma honra participar com os irmãos, aqui auxiliando os demais irmãos, professores, mestres, né, para poder trazer o conteúdo para as classes. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que nós possamos ter sido bastante claros, né, e trazer o conteúdo necessário. E eu creio que é uma lição prática que eu creio que vai ajudar bastante os irmãos a entenderem, desde que os irmãos entendam cada contexto dos versículos apresentados. E no mais, eu creio que será aulas abençoadas em cada uma das congregações dos irmãos. E acima de tudo, né, como a própria lição diz, sejam guiados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo para poder ministrar na vida dos irmãos. Então, para mim é uma honra. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e aqueles que estão nos assistindo. Amém. Deus abençoe, reverendo, muito obrigado. Maravilha. Bênção de Deus. Olha, inclusive eu quero agradecer os irmãos aí que pacientemente continuaram aqui com a gente, participando aqui da nossa live.